Nessa aula vamos falar sobre o conjunto dos números racionais. Até aqui estudamos dois tipos de números, os números naturais, né? E aí vimos lá o conjunto dos números naturais, os números inteiros, junto com o conjunto desses números, e agora vamos estudar o conjunto dos números racionais. Inicialmente, antes de exibir o conjunto dos números racionais e defini-lo, certo? Vamos ver alguns exemplos de números que são racionais. Então, vamos começar aqui citando alguns exemplos. Então, o zero, o número natural zero ou inteiro zero, ele é um número racional, certo? É um exemplo de número racional. O número 1 é outro exemplo de um número racional. O 3, ou seja, eu quero chamar a atenção aqui que todo número natural, certo? Ele é um número racional. Ali eu escrevi apenas 3 números naturais, mas qualquer número natural ele é um número racional. Aí, continuando com minha lista, se eu incluir o menos 4 é um número racional, certo? Se eu escrever o número 5, ele também é um número racional. Então, percebo que eu acabei de escrever o quê? Acabei de escrever alguns números naturais, que são inteiros, e escrevi inteiros negativos ali, tá? Então, todo inteiro, ele é um número racional. Aí, além desses números, a gente tem também as frações, né? As frações são exemplos de números. Por exemplo, eu pego a fração 2/3, é um exemplo de número racional. Os números decimais exatos, eles também são exemplos de números racionais. A gente tem também os números que são denominados de dízimas periódicas, também são números racionais, tá? Então, eis aí alguns exemplos de números racionais. Mas o que vem a ser um número racional? A gente diz que um número ele é racional quando ele pode ser obtido pela divisão de dois números inteiros, certo? A divisão entre dois números inteiros, claro que está excluído aí a divisão por zero, porque a divisão por zero não está definida em lugar nenhum da matemática, mas qualquer número que a gente obtém da divisão entre dois inteiros, ele é chamado de número racional. Então, o número é racional quando eu consigo escrevê-lo como sendo a divisão entre dois números inteiros. Aí vamos fazer isso para esses exemplos aí. O zero eu poderia imaginar o zero como sendo a divisão entre o 0 e o 1. Então, se eu conseguir escrever zero como sendo a divisão entre dois números inteiros, é porque zero é racional. O número 1, basta eu pegar a divisão de dois inteiros iguais, 2/2, por exemplo. O 3, eu poderia imaginar o 3 como sendo 6 dividido por 2. O menos 4, eu poderia imaginar o menos 4 como sendo menos 16 dividido por 4. O menos 5, eu poderia imaginar como sendo 5 dividido por menos 1. Então, note que como eu consegui obter todos da divisão entre dois inteiros, e detalhe, essa forma de escrever não é única, eu teria outros inteiros que, dividindo um pelo outro, daria o mesmo resultado, certo? Isso faz com que esses números sejam exemplos de números racionais. A própria fração 2/3 já mostra que é a divisão de dois inteiros.
0,5 ele é obtido pela divisão do 1 pelo 2. 0,3 é obtido como sendo 3 dividido por 10. O 0,333 ele pode ser obtido assim, 333 sobre 1000, ok? Esses dois aqui, aliás, esses três aqui é o que a gente chama de decimal exato. Agora, esse tipo de decimal aqui é o que a gente conhece como dízima periódica, né? A reticência aqui indica que esse 3 vai se repetir indeterminadamente, certo? Infinitamente, né? Então, aqui eu tenho infinitas casas decimais, todas iguais a 3. Aí, quando acontece isso no número, você diz que ele é uma dízima periódica, ok? Porque dízima significa decimal infinito. Aí, se ela é periódica, aí ela vai ter essa repetição, tá certo? Aí, o decimal que representa, aliás, a fração de inteiros, né, que representa esse número decimal, ou essa dízima periódica, é a fração 1/3, ok? Se você divide 1 pelo 3, vai dar como resultado essa dízima periódica. Então, se um determinado número ele pode ser escrito na forma de fração, em que o numerador e o denominador da fração são números inteiros, exceto o zero no denominador, porque não existe divisão por zero, você diz que esse número ele é um número racional, ok? Então, esses números que eu apresentei aí são exemplos de números racionais. Agora vamos escrever o conjunto dos números racionais. Primeiro, vamos estabelecer uma notação para representar esse conjunto. Esse conjunto é representado pela letra Q com a barrinha dentro da letra, certo? Uma barrinha vertical. E vejam que, como a diversidade de números racionais ela é muito grande, não dá para a gente fazer como a gente fez com os números naturais, que escreveu por extenso, entre chaves separados por vírgula, né? E com os inteiros também, a gente fez a mesma coisa. Com os racionais, não dá para a gente fazer isso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou descrever o conjunto dos números racionais usando uma propriedade. Então, eu vou dizer que ele é formado por todo x, tal que x pode ser escrito na forma de fração, isto é, o x é igual a uma fração do tipo a sobre b, só que eu tenho que avisar que tanto a quanto b são números inteiros e que o b não é zero, né? Aí, nesse caso, ponto e vírgula aqui, aí eu digo que o A é um número inteiro dizendo que pertence a Z. E o B também é um número inteiro, só que ele não pode ser zero. Aí eu digo que pertence a Z, asterisco, e fecho chave. Aí com isso eu defini o conjunto dos números racionais, tá? É o conjunto formado por todo número, que pode ser escrito na forma de fração, em que numerador e denominador são inteiros, e o denominador ele não pode ser igual a zero, ok? Então esse é o conjunto dos números racionais descrito por uma propriedade característica. Aqueles subconjuntos que a gente separou para o conjunto dos números inteiros, eles aparecem subconjuntos análogos àqueles para os racionais, tá ok? Então eu poderia ter o que eu chamei lá, eu usei um asterisco, né? Que é excluir o zero do conjunto. Então, isso aqui seriam os racionais não nulos. Tá? Então, eu teria os racionais não nulos, teria que mais que são os racionais não negativos, que mais asteriscos seriam os racionais positivos, que menos são os racionais não positivos e que menos asteriscos são os racionais negativos, ok? Vamos escrever o nome dessas notações, tá? Para que isso fique registrado. Então, quando eu escrevo Q asterisco,
Isso aqui, aliás, sem o asterisco inicialmente, esse aqui vai representar o quê? O conjunto dos números racionais. São todos os racionais, certo? Então, o conjunto dos números racionais. Agora, se eu escrever Q asterisco, aí eu tenho um conjunto dos racionais não nulos. Isto é, esse asterisco significa tirar o zero do conjunto. Ok? Agora, se eu escrevo Q+, aí seriam os racionais não negativos. Se eu escrevo Q+, asterisco, aí eu posso ler como sendo racionais positivos. Análogo a isso, Q-. Q- significa racionais não positivos. E se eu escrever Q- asterisco, aí isso seria racionais negativos. Ok? Então tá aí, estão aí as notações que eu utilizei para representar os principais subconjuntos dos racionais e os respectivos nomes, certo? Agora vamos destacar algumas observações. Então, note que a primeira delas, lá quando a gente fez a aula sobre o conjunto dos números inteiros, uma das observações lá dizia que o conjunto dos naturais é subconjunto dos números inteiros. Ora, mas como todo natural é inteiro e todo inteiro ele é racional, então eu poderia estender essa inclusão escrevendo o seguinte, que o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que por sua vez está contido no conjunto dos números racionais, certo? Aí, fazendo uma figura para representar essa inclusão, eu poderia ter aqui os naturais, se eu estender mais um pouco eu tenho os inteiros, mais um pouco eu tenho o conjunto dos números racionais. Então, esse conjunto mais interno aqui é o conjunto dos naturais. O próximo seria o dos inteiros e, por fim, o conjunto dos racionais. Aí, o desenho indica que todo natural é inteiro e todo inteiro, por sua vez, é racional. Só que tem número racional que ele não é inteiro, né? Que são os números decimais exatos e dízimas periódicas, ok? A gente nota também que se a gente pegar o conjunto Q+, e fizer a união com o conjunto Q-, ou seja, eu estou fazendo a união dos racionais não negativos com os racionais não positivos. Aí isso vai dar todos os números racionais. Se eu fizer agora a interseção entre Q+ e Q-, essa interseção só vai ter o zero, certo? Agora, se eu fizer de Q+ com Q+ asterisco com Q- asterisco, aí no caso, como excluir o zero de ambos, a interseção aqui vai ser o conjunto vazio, ok? Agora vamos discutir quanto às operações que estão definidas nos racionais. A gente viu que nos naturais só estavam definidas adição e multiplicação. No conjunto dos inteiros ficou definida adição, subtração e multiplicação, só que agora já é possível fazer a divisão entre dois
racionais, ok? Então, dentro desse conjunto, a gente pode incluir a divisão. Porque qual era o problema da divisão? Era que a divisão entre dois inteiros nem sempre resultava no número inteiro, certo? Mas a divisão de dois inteiros, ou até mesmo de dois racionais, resulta no número racional. Lembrando sempre que a gente exclui a divisão por zero, tá certo? Então vamos ver quais as operações que estão definidas, tá certo? No conjunto dos números racionais. Aí, no caso do conjunto dos números racionais, estão definidas, melhor dizendo, as 4 operações básicas. Então, ele é fechado com relação à adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, vamos escrever isso como uma observação também, certo? Então, o conjunto dos números racionais, a gente costuma dizer que ele é fechado com relação à adição, subtração multiplicação e divisão. Dizer que ele é fechado com respeito a, por exemplo, a adição significa o quê? Que se eu pegar quaisquer dois racionais e fizer a adição, resulta num racional. O mesmo vale para subtração, multiplicação e divisão, certo? Aí vamos fazer a constatação disso. Então, por exemplo, a adição, né? Se a gente olhar a adição de dois racionais, então vamos imaginar que eu pegue aqui dois números racionais. Então eu pego aqui um número do tipo A sobre B, em que A e B são inteiros, outro número racional, C sobre D, certo? E é claro que vai ficar subentendido que B e D ali não são zero, certo? Então esses são dois números racionais, ou seja, pertence ao conjunto dos números racionais. Note que se eu fizer a adição deles, A sobre B mais C sobre D, o que é que a gente faz para somar essas duas frações? A gente tira o MMC dos denominadores. Então aqui o denominador comum vai ser B vezes D. Aí B vezes D dividido por B dá D, vezes A dá AD, né? E B vezes D dividido por D dá B, vezes C dá BC. Aí percebam que se A sobre B e C sobre D são racionais, é porque A, B, C e D são inteiros, por definição. Então, se A, B, C e D são inteiros, né? Aqui eu tenho um produto de inteiros, a multiplicação de inteiros dá inteiro. Então, a soma de dois inteiros vai dar inteiro, então o numerador dessa fração é o número inteiro e o denominador também. A divisão entre dois inteiros dá o quê? Dá um número racional. Então, esse resultado pertence a quê também? Então, a soma de dois racionais resulta no número racional. Aí você diz que o conjunto dos números racionais ele é fechado com respeito à adição, que é o que eu escrevi na observação. Vamos ver como é que vai ficar a subtração. Aí a subtração de dois racionais, a gente vai ver que resulta em um número racional, certo? Então, imagina aqui que eu pegue dois racionais, A sobre B e C sobre D,
e calcule a diferença entre eles em qualquer ordem. Então, A sobre B menos C sobre D. Aqui tem que reduzir a um denominador comum. Para isso, basta tirar o MMC de B e D. Aí, BD por B dá D vezes A fica AD menos BD por D dá B vezes C vai dar BC. Então, tudo aqui é inteiro, certo? Então, o numerador é inteiro, o denominador também. A divisão de dois inteiros vai dar um número racional. Então, o conjunto dos racionais ele é fechado com respeito à subtração. Vamos ver a multiplicação. Então, se a gente olha a multiplicação de dois números racionais, então, vamos imaginar que eu pegue os racionais A sobre B e C sobre D. E agora eu quero multiplicar. Então, eu tenho A sobre B multiplicado por C sobre D. Quando eu multiplico duas ou mais frações, a gente multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Então, isso aqui vai resultar na fração A vezes C dividido por B vezes D. Tudo aqui é inteiro, então eu tenho a divisão de dois inteiros como resultado. Portanto, um número que racional. Então, o conjunto dos números racionais ele é fechado com respeito à multiplicação. E, por fim, a divisão. Então, como é que fica a divisão entre dois números racionais? Aqui, é claro, está excluída a divisão por zero, certo? Que não existe em lugar nenhum da matemática. Então, se eu imaginar aqui dois racionais em que o segundo é não nulo, então eu quero agora dividir A sobre B por C sobre D. Ora, para dividir duas frações, a gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Isso resulta em A vezes D dividido por B vezes C. Ok? E aí, como tudo aqui é inteiro, eu tenho uma divisão entre dois inteiros, portanto, um número racional. E aí, o conjunto dos números racionais ele é fechado também com respeito à divisão. Aí, com isso, a gente conclui, né, que o conjunto dos números racionais ele é fechado com respeito às quatro operações básicas, que são adição, subtração, multiplicação e divisão. Isso significa que se você pega dois racionais quaisquer e faz essas operações, adição, multiplicação, subtração e divisão entre eles, a resposta será sempre o número racional, ok? E, claro, fica subentendido que a divisão por zero ela está excluída, ok?